6h52, de volta com o Manhã no Ar nessa manhã de sexta-feira. E o cantor de forró, Biel Lupe, acusado de zoofilia após um vídeo em que ele supostamente aparece tendo relações sexuais com um porco, deu depoimento à polícia. Agora, ele nega ser a pessoa que aparece no vídeo, mesmo tendo sido publicado nas redes sociais dele e do vídeo conter um convite ao show do cantor. Gabriel Tavares Lopes, de 26 anos, o cantor de forró de uma banda aqui da capital, ficou bastante conhecido depois que um vídeo viralizou nas redes sociais e também em vários aplicativos de mensagens, em que ele aparece aparentemente tendo relações sexuais com um porco. O que ele relatou sobre esse crime? No caso, configura-se o crime de maus tratos contra animais, não zoofilia. Sim, porque na verdade essa conduta que supostamente foi cometida, pelo autor, ela caracteriza o crime de maus tratos porque qualquer atitude, qualquer conduta que tenha o condão de infligir um sofrimento físico ou psicológico ao animal, caracteriza o crime de maus tratos a animais, Então essa prática supostamente seria a cometida pelo cidadão. No entanto, ele negou a autoria do crime e disse que não era ele, Agora, delegada, no vídeo é bem clara a imagem, É possível ver o Gabriel, é possível ver também um outro homem que, inclusive, incita que ele continue praticando aí esse ato. E tem um outro detalhe, que é o próprio Gabriel convidando para um show da banda dele. Mesmo com todos esses fatores, ainda cabe a ele negar a participação, negar que é ele nesse vídeo. Sim, nós vamos continuar a investigação, até porque nós temos uma prova, que é o vídeo, Nós vamos continuar verificando as demais testemunhas, outras formas que possamos para verificar essa veracidade da acusação. Vamos ouvir também a deputada Joana Dark, que ela foi a noticiante, e vamos fazer todo o procedimento criminal pela delegacia e encaminhar para a justiça. Lá o juiz vai fazer a valoração de todos os elementos e verificar se será comprovado ou não. Como ele negou o envolvimento nesse crime, negou a prática do crime, então ele não forneceu nenhum elemento que seja necessário para esclarecermos a data e o local daquela prática da conduta e de onde foi feito o vídeo. Então nós vamos continuar as investigações para tentar localizar esse endereço e localizar também, verificar a data que foi cometido, Delegada, qual que é a pena para quem comete esse tipo de crime, Maus tratos contra animais, tendo em vista que zoofilia, que é o sexo, a prática sexual com animais, ainda não é configurada crime? Na verdade, a zoofilia ainda não é considerada crime pelo fato de ainda estar em projeto de lei. Mas o fato da zoofilia, da prática, daquela conduta causar dor ou sofrimento físico ou psicológico para o animal, ela é caracterizada como crime de maus tratos. E o crime de maus tratos está previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais e a pena para esse tipo de conduta é de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. E o roubo de cabos elétricos termina em morte. O homem tentava furtar os fios de cobre de uma subestação próxima à ponte sobre o Rio Negro e foi eletrocutado com mais de 13.000 volts. A vítima foi identificada como Everton da Silva Lira, de 23 anos, conhecido como Diego. Aqui no local funciona uma subestação de alta tensão que fornece energia elétrica para esta zona de Manaus, a Zona Oeste. Nós estamos na estrada do bombeamento no bairro Compensa 3. A equipe da Eletrobras Amazonas Energia foi acionada para desligar os cabos para que a equipe possa entrar no local. O que foi informado pela equipe da Eletrobras é que essa subestação ela faz parte ainda do canteiro de obras da ponte sobre o Rio Negro, que não estava desativada e, na verdade, não está desativada. Então, o local, como vocês podem observar, é um local de mata, e também utilizadas por moradores de rua para consumir entorpecente, para dormir. E o que acontece? No momento, ele entrou no local para tentar furtar cabo de cobre, No momento que ele tirou o cabo de cobre do chão, ele foi levantar a cabeça dele, foi o momento que ele recebeu uma descarga de 13.000 volts e veio a óbito no local, não deu tempo nem de socorrê-lo. Capitão, nós temos a informação que esse tipo de ação, furtos, é constante aqui na região, Infelizmente, isso é
é uma ação, uma atitude, né, até comum, mas tem as suas consequências, tais como o que aconteceu agora, né? A população pode ajudar denunciando esses e outros casos, né? Com certeza. Além do 190, né, que é o número universal aqui, você pode também estar ligando para o comando da 8ª SICOM, que é o supervisor de área, pelo 98842-1577. 98842-1577. O tenente vai atender aí e o telefone funciona 24 horas, você vai poder estar fazendo essa denúncia. Em nota, a Eletrobras Distribuição Amazonas informa que um acidente ocorreu na entrada da subestação particular do canteiro de obras da empresa Andrade Gutierrez. A vítima estava tentando furtar cabos de aterramento e teve morte instantânea por choque elétrico. A distribuidora afirma ainda que furto e fraude de energia são crimes previstos no Código Penal. Esse tipo de crime é muito comum aqui na cidade. Recentemente aconteceu ali na região de Manacapuru, Iranduba. A cidade ficou sem energia durante um bom tempo. Esses crimes estão tipificados no artigo 171 de estelionato e no furto no artigo 155. A pena para esses crimes é de 1 a 4 anos de reclusão. E no caso dessa tentativa de furto que aconteceu agora, o infrator acabou morrendo. E nos últimos 3 anos, o Amazonas registrou 102 mortes por choque elétrico. A maior parte dos casos ocorriam no ambiente doméstico e a imprudência figurou como o principal motivo das ocorrências. Os números são da Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas. Em 3 anos, já são 102 casos de vítimas fatais por exposição à corrente elétrica. 30% dos casos acontecem em residências. Atitudes simples podem evitar o choque elétrico, mas muitas vezes a imprudência acaba gerando vítimas. Seu Pacheco teve sorte. Ele até diz que foi milagre. Apesar dos 40 anos de profissão trabalhando com sistema elétrico, passou por uma experiência perigosa. Eu levei um choque elétrico, uma tensão de 220 volts. Caí no chão, fiquei me debatendo, o fio ficou preso e eu vi assim, a morte passar bem perto de mim, né? Eu achava que eu ia morrer. As correntes elétricas que chegam a matar são aquelas cuja intensidade está na faixa entre 100 e 200 miliamperes. As mais perigosas têm intensidades relativamente mais baixas, como no caso de eletrodomésticos comuns, que funcionam de 110 e 220 volts. E quando há contato com água, o perigo aumenta. Acima de 100 miliamperes, o corpo começa a perceber a passagem de corrente elétrica. E como o corpo reage internamente ao choque? No momento em que a carga tem contato com o corpo humano, percorre os órgãos internos em direção ao chão. A corrente elétrica, além de causar queimaduras na pele, passa também pelo coração, o que ocasiona parada cardíaca. Se a vítima estiver presa à corrente, os órgãos internos também sofrem queimaduras e levam o indivíduo à morte imediata. O Corpo de Bombeiros pode ser ajuda em casos de choque e eles alertam principalmente para os indivíduos que não costumam chamar profissionais para fazer serviços elétricos. Se forem fazer esse tipo de ligação, que é o que nós normalmente vamos atender às ocorrências, as pessoas tentam ligar a conexão do poste para suas casas ou outra coisa assim, que chamem os profissionais, os técnicos, pessoas que tenham curso nessa área, acionem a Manaus a Energia, entre outras situações, e não tentem fazer sem ter o conhecimento. Para evitar choques elétricos, basta algumas precauções. Pipas e papagaios devem estar longe da rede elétrica. Nunca toquem em um cabo elétrico rompido. Em caso de colisão de veículo em poste de rede elétrica, não se aproxime do local. E se estiver dentro do carro e houver foco de incêndio, salte com os 2 pés juntos, não tocando na lataria. Não atenda ao celular quando estiver molhado. Desligue a chave geral antes de fazer qualquer reparo na instalação elétrica da casa. Nunca desvie energia elétrica. Além de crime, os acidentes podem ser fatais. Já houve situações em que, coisas simples, a pessoa foi tentar mexer na conexão, na antena, aquela antena espinha de peixe, e foi tentar ajustar para poder assistir o futebol dele, subiu da casa e deu de encontro com a fiação da rua. E ao tocar,
nesse caso morreu imediatamente. Então, ocorrências mais graves, normalmente nós somos acionados, porque as mais simples, como aqueles pequenos choques, a pessoa normalmente vai direto para o hospital ou aciona o SAMU. O choque está entre os acidentes elétricos mais comuns, mas também devemos atentar ao número crescente de casos de descargas elétricas geradas por raios. A intensidade da tensão do raio é superior à do choque elétrico e, por consequência, com maior risco de óbito. O Brasil é líder em ocorrências de raios. O Amazonas é o segundo estado com maior número de raios por quilômetro quadrado. Em 2018, 13 pessoas vieram a óbito em decorrência de raios aqui no Amazonas. É importante que as pessoas, principalmente agora no período de chuva, que você tenha uma frequência maior desse fenômeno, para que as pessoas adotem medidas de segurança para evitar a exposição e, consequentemente, o risco de ser acometido por uma descarga elétrica ocasionada por raio. No período de chuva, no período que você começa a perceber a ocorrência de trovoadas, é procurar se abrigar, principalmente dentro de residência, dentro das casas, evitar locais expostos, campos de futebol, beiras de rio, não se abrigar embaixo de árvores, que é muito comum aqui no estado, principalmente nas áreas no interior, nas áreas periurbanas aqui de Manaus. Seu Pacheco nunca vai esquecer a sensação de ter sobrevivido a um choque. E ele também faz um alerta para ninguém ficar desavisado. E aproveitando que o seu Pacheco é inclusive técnico em eletrônica, ele vai falar em relação às tomadas, que deve ter um cuidado redobrado, principalmente por causa das crianças, não é, seu Pacheco? Exato. As crianças geralmente têm curiosidade de colocar o dedinho na tomada. Pela norma ABNT nova agora, a ABNT 2, então nem que eu queira colocar meu dedo aqui junto, não vai. E é recomendado que seja alta, acima de 80 centímetros, porque abaixo a criança pode colocar um prego, um parafuso, um terminal qualquer condutivo e tomar um choque. Se a pessoa teve uma descarga elétrica e porventura ficou desacordada, é acionar o serviço de urgência para que essa pessoa seja assistida de forma adequada o mais breve possível. E uma notícia triste para esse Dia Internacional da Mulher. Depois de se desentenderem, uma adolescente de 15 anos desferiu um golpe de faca contra a própria mãe. Felizmente, o ferimento não foi fatal. A adolescente de apenas 15 anos foi apreendida pela Polícia Civil por volta das 9h20 desta quinta-feira. Durante uma briga no bairro Lírio do Vale 1, na Rua Vitória, a jovem teria esfaqueado a própria mãe no pescoço. Depois disso, a polícia foi acionada, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também foi acionado para prestar os primeiros socorros e a adolescente foi conduzida aqui para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Delegado, o motivo da briga teria sido uma discussão porque a adolescente não queria sair da casa do namorado, um outro adolescente de 17 anos. Talvez não só por isso, mas segundo consta dos autos, o depoimento da mãe da adolescente, parece que a adolescente ela está grávida, ela quer o teu filho e, segundo ela temia que a mãe viesse com alguma advertência mais extrema, mais extremada, e isso... com isso, a adolescente ficou desesperada e aplicou um golpe de faca na mãe dela, perto aqui do pescoço da jugular. E tendo em vista esse fato, tendo em vista, segundo o médico legista que informou, teria havido quase, se acertasse um pouquinho mais, teria levado a êxito letal a vítima, razão pela qual eu capturei por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. O que deve acontecer agora com essa adolescente? Ela já foi apresentada aqui na sede da especializada. Qual que é o próximo passo? Os autos já foram encaminhados à Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, que ficará incumbido de aplicar a medida socioeducativa que se afigurar mais adequada. Nossa equipe de reportagem conversou com a vítima que deu detalhes sobre a agressão. Ela não pôde ser identificada porque é mãe da agressora, nesse caso, a adolescente de 15 anos. Amor, não teve discussão. Essa semana eu fiquei sabendo que ela pode estar grávida. E aí eu contei tudo, como é que é a vida, essas coisas. Tu sabe como é a vida da tua mãe. Tá, mano, aí quando eu fui ver ela já tinha sumido.
Aí eu peguei, fui atrás dela também 1 hora, 2 horas da madrugada, andando atrás dela. Eu parei, era 4 horas da manhã atrás dela. E fui 2 vezes na casa desse rapaz que ela namora. Fui na casa da irmã desse rapaz. E falaram que ela não estava lá. Isso eu sei, quando ela apareceu, ela já apareceu mandando embora, sabe, gritando comigo. E eu falei, não, você vai comigo, você é minha filha, eu sou sua mãe. Então a minha intenção era essa hoje, era conversar com ela. Já que tu quer ter, você vai ter, mas é o seguinte, eu preciso saber como é que vai ficar o lado dessa criança, o lado do pai, porque ele não trabalha, ele só ajuda a tia. Só que eles não deixaram falar nada, mano. E naquela raiva também, eu também tava com raiva mesmo, vou mentir, porque o que me doeu mais foi eles ter escondido, né? Porque eu fui atrás, eu perguntei deles e esconderam a minha filha de mim. Então foi isso, e eu mexendo no meu celular, distraída, vendo o número do papai para me ajudar a levar ela para casa. Quando eu vi, ela já veio correndo e me furou. Como é que foi para a senhora, né, sofrer uma agressão dessa forma pela própria filha? O que dói mais? É a facada ou o sentimento aí de ser agredida por uma pessoa que você carregou na barriga? Moço, desde a primeira vez que a minha filha fugiu, eu já procurei ajuda. Fui atrás de psicólogo. Aqui mesmo, vim aqui umas 3 vezes. Tenho até como provar, tenho um boletim. Já procurei aqui um monte de vezes, já procurei outros lugares, já fui em Conselho Tutelar, e lá no Conselho Tutelar ela falou que eu agredi ela, mentiu tudo de lá. Então aquilo me doeu, porque eu vi que ela mentiu, que eu não maltrato a minha filha. Quem me conhece sabe que eu não maltrato a minha filha. Eu sou apenas uma mãe que não dou liberdade. Olha, se eu desse como é que ela fez, se eu desse liberdade para ela fazer tudo que ela quisesse, olha como é que ela já fez comigo. Então eu já procurei, o que eu queria mesmo é uma ajuda para minha filha agora, porque eu como mãe, eu conselho, oriento, mas eu não sei mais o que eu posso fazer não, porque eu procurei ajuda, toda vez que eu procurei ajuda, ninguém me ajudou. Aí eu fiquei aqui na minha cabeça, para quem eu posso procurar então ajuda? Fui no psicólogo, nesses postos, não tinha. Então não tenho condições de pagar um psicólogo. E ela não é a primeira vez, já fugiu muitas vezes, muitas vezes. Então e nenhuma das vezes que ela fugiu, ela apanhou, nenhuma das vezes. Tanto que na minha própria família fica com raiva de mim porque ela faz isso e nunca ela apanhou, nunca puxou um puxão de orelha. Eu sempre falo, porque eu agradeço a Deus. Toda vez que eu vejo a minha filha voltar, eu só agradeço a Deus, entende? Eu falo obrigado a Deus porque minha filha voltou, porque muito jovem vai e não volta. Então, toda vez que ela faz isso, quando eu vejo ela, não dá vontade de bater, só de abraçar e agradecer a Deus. Então, eu fico triste só de imaginando por que os nossos filhos a gente cria com tanto amor e de repente muda e esquece tudo que a mãe passa com eles, entende? Isso que me dói. Mas eu não tenho raiva da minha filha, não. Eu olho pra ela, eu fico pensando, eu sei que aquilo ali não foi ela que quis fazer, foi o impulso, não sei, uma raiva. É triste, né? Porque é tua filha que tu carregou, que tu olha pra ela e tu não imaginava que isso ia acontecer. Então, o que tá me doendo é isso. Infelizmente, esse não foi o único caso de violência envolvendo filho e mãe. Um adolescente de 16 anos, possivelmente bêbado, também ameaçou a mãe com uma faca. A mulher, com medo, decidiu denunciar o próprio filho à polícia. O garoto foi apreendido no bairro Tancredo Neves. O caso aconteceu aqui na Rua do Quartzo, no bairro Tancredo Neves, zona leste da cidade. Era por volta das 3h30 da manhã, quando mãe e filho começaram a discutir. O adolescente de 16 anos chegou em casa alterado, com características de que tinha consumido álcool e drogas. Não se sabe ainda o motivo dessa discussão, mas o rapaz ameaçou a vida da própria mãe com uma faca. Depois que os ânimos se acalmaram, o jovem saiu de casa. Só que a mãe não se sentiu segura. Por isso, ela ligou para a polícia e acionou os policiais da 14ª SICOM, que fazem o patrulhamento aqui da área. Eles rapidamente chegaram aqui na rua e encontraram um cenário calmo. A mãe, então, repassou as características do filho, né? Passou a foto do jovem. Os policiais, então, foram às ruas e conseguiram achar o jovem aqui próximo. Eles não tiveram muito trabalho. No momento da abordagem policial, o jovem confessou que sim, que teve uma discussão com a mãe, mas que aquilo era assunto entre eles e que tudo iria ficar bem. Ele, inclusive, chegou a mostrar a faca que tinha ameaçado a senhora. Para os policiais, a situação não teve outra alternativa a não ser encaminhá-lo para a DEAI,
onde ele passou pelos procedimentos legais. O jovem ainda não tinha passagens pela polícia. E chegou a hora de falar sobre empregos e a repórter Tamires Clé está ao vivo para trazer os detalhes para a gente. Ela vai trazer os detalhes dos postos do Cine de hoje que estão oferecendo. Hoje, Dia Internacional da Mulher, 8 de março, tem vagas exclusivamente para as mulheres, né? Exatamente, Adriane. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã no Ar. Tem 14 vagas exclusivas para mulher, segundo o que foi divulgado no site da Sintep, né, da Prefeitura. E eles dizem que essas vagas realmente são para elas, então a gente já vai começar mostrando para que você possa tirar uma foto e colocar logo no seu celular para ter com você essas vagas que estão disponíveis hoje. Então, olha só, líder de loja tem uma vaga, mecânico sênior também tem uma vaga, eletricista júnior, uma vaga, mecânico eletricista, outra vaga, consultor comercial, gerente de loja e subgerente de loja. De acordo com a Sintep, todas essas vagas são exclusivas para o público feminino. E tem ainda aí na próxima tela outras vagas que não são necessariamente para elas, pode ser também preenchida por homens, mecânico de produção, 3 vagas, ajudante de depósito, uma vaga, vendedor interno, essa vaga é exclusiva para PCD e técnico em manutenção de máquina, uma vaga. Essas vagas estão disponíveis lá na Constantino Neri, no Cine Manaus, ali no São Geraldo. E aí, para você concorrer a uma dessas vagas, você precisa só levar os seus documentos. Precisa do RG, CPF, comprovante de residência. Aí, no caso das vagas disponíveis também para homens, se você quiser concorrer, então tem que levar ainda um certificado de reservista. E o horário de funcionamento é a partir das 8 horas da manhã. Adriane. Tá certo, Tamires. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E o comércio de venda de flores está aquecido por causa do Dia Internacional da Mulher. Mas nem tudo são flores. Um homem foi preso ontem após tentar matar a esposa com agressões e afogamento. Os detalhes em instantes, eu volto já já.